Atuzildo já está por aqui, feliz, né? Porque no duelo pernambucano pela Série C, o Náutico amassou, Atuzildo. Obviamente não vi o jogo, que eu já estou aqui há 2 horas online, não acompanhei nada, tá? Só vi 3-0. Grande jogo, grande vitória, classificação praticamente garantida. Não toma gol, esse time não toma gol, Atuzildo. Como pode? Com o Carlinhos, vocês reclamam tanto do Carlinhos, o time não toma gol. Imagina se o Carlinhos fosse bom. Atuzildo. Boa noite para você. Boa noite, Fábio. Veja, já que você já colocou várias cartas na mesa aqui, já vou logo dando spoiler. Partida excelente do Carlinhos hoje, tá? Ah, sim. Eu posso falar que ele deu uma entregadinha? Uma só, bem pequenininha. Ele deu ali no primeiro tempo, mas algo que ficou assim muito pequeno diante da partida que ele fez. Uma partida muito boa do Carlinhos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. O Náutico, 7 jogos, Fábio, de invencibilidade, 6 jogos que não toma gol. Impressionante. E a última derrota do Náutico foi aquele jogo da Ponte Preta, que a gente já falou tantas vezes aqui, que foi um jogo muito de contexto, né? Depois daquele jogo contra o São Paulo, que não estava pregado. E assim... E expulsão, né? O gol da Ponte Preta sai depois da expulsão do Muriel, né? O Náutico fica com um a menos. A partida de hoje do Náutico, assim, eu até coloquei no Twitter da seguinte forma, Fábio. Sabe quando dá aquele sentimento de ter dó do adversário? Foi hoje. Hoje eu fiquei com dó do time do Retrô, que está lutando muito aí para tentar sair da zona de rebaixamento, porque não tinha como o Retrô vencer o Náutico. Se jogar 10 jogos, o Retrô vai perder os 10. A diferença do momento das duas equipes, eu falo momento porque futebol é a junção de tantas coisas, né? O Náutico está tanto tempo sem conseguir um encaixe no time que eu não posso aqui dizer que simplesmente os jogadores do Náutico são superiores aos jogadores do Retrô. A folha do Retrô também é muito alta, mas o momento que o time do Náutico está, o que Hélio dos Anjos criou, questão de entrosamento, questão de intensidade, a questão física do Náutico, é algo que eu já venho aqui martelando alguns jogos. O jogo de hoje foi novamente uma prova disso. Quando você vê esses dois confrontos do time do Retrô com muita dificuldade e da forma que o Náutico jogou, era assim, futebol... O Retrô foi completo, Atuzildo, ou poupou para o jogo contra o Bahia? Foi o Retrô força máxima? Ele veio com algumas modificações, viu, Fábio? Eu confesso que não estou acompanhando tanto o Retrô. O nosso querido João, que faz o Timbucast lá com a gente, analisou o time do Retrô e hoje, quando saiu a escalação, ele disse, olha, o Retrô está bem com algumas modificações, tá? O Hasley estava no banco, mas ele jogou com o Wagner Love, por exemplo. A zaga era a zaga titular, mas teve algumas modificações ali, eu acho que talvez ali para tentar buscar um pouco mais de intensidade. Sabia que o jogo ia ser muito duro, mas não deu pro Retrô, sabe? A rotação, Fábio, é diferente. Não, como eu tô dizendo, assim, mais pelo momento do Náutico. Porque o Náutico hoje, assim, sem papas na língua, que quando tem que ser crítico eu sou, mas também quando tem que elogiar, eu não fico envergonhado de elogiar, não. O Náutico hoje é o melhor time da competição, tá? O Náutico é o melhor time da Série C. E o Retrô pegou o Náutico no seu auge e o Náutico não deu, assim, nenhuma oportunidade para o time do Retrô. Foi um 3-0, assim, contundente do time do Náutico. O Náutico está crescendo no momento certo, né? A evolução está a cada vez que se aproxima, né, a fase final, o Náutico vai evoluindo. 15 jogos, né? Faltam 4 jogos aí para o quadrangular. O Náutico já classificou, né, Atuzildo? Depois dessa vitória aí, sei que você é cauteloso em relação a isso, mas o Náutico já abriu 5 pontos para o Floresta, que é o primeiro time fora, mas a distância dele para o Ituano, que é o 10º, já está em 9 pontos. O Ituano ainda joga, tem esse detalhe. Pode ser que o Ituano vence e a diferença seja um pouco menor, mas terceira colocação, né? A classificação já está encaminhada. Agora é manter o nível, né? Não é, vamos largar aqui essa reta final para ligar os motores no quadrangular, porque o Santa Cruz já fez isso em outro ano e se deu mal, né? Acho que agora o objetivo é manter esse ritmo, né? Não dar uma desligada nesses últimos jogos para chegar na fase final a todo vapor.
Fábio, você sempre bate na tecla que time que não toma gol, você sempre tem a confiança para o próximo jogo, né? Então, na questão da classificação, muito por esse perfil do Náutico, não toma gol, como é que você vai imaginar que um time do Náutico não vai conseguir classificar tendo essa vantagem? 5 pontos para o nono colocado, acho que essa do 10º também é importante, né? Porque fica muito dependente de uma retomada, de uma arrancada final ali, um último tiro do Floresta, e de alguns times que estão atrás, entre Floresta e Náutico, né? Então, fica difícil você imaginar que o Náutico não viesse a se classificar, ainda mais sendo um time que não toma gol, 6 jogos sem tomar gol. Mas eu vou aproveitar, já que você trouxe aí a questão da manutenção da fase, de como vem jogando para poder chegar bem no possível quadrangular, eu vou trazer um elemento que eu já trago para agora, aí eu já deixo de fora da análise do jogo, que é uma preocupação que traz para as próximas rodadas, que são os jogadores que saíram contundidos. O Náutico teve 2 baixas muito importantes ainda na primeira etapa, tá? O Náutico perdeu primeiro o João Mastro e depois perdeu o Lucas Cardoso. São 2 jogadores, por exemplo, eu acho que eles foram os 2 melhores jogadores em campo na partida passada. E são jogadores fundamentais, assim, fundamentais para a forma que o Náutico vem jogando. O Lucas Cardoso com sua intensidade, né? E o João Macho como um líder dessa defesa, um verdadeiro xerife, um jogador de muita força, que deu uma estabilidade assim, muito grande para essa defesa do Náutico. Não tenho informações sobre a contusão de ambos. A impressão que eu tive era que o Matheus Silva poderia ter sido algo muscular, porque ele pegou muito na região da coxa, perto do pubis, e o Lucas Cardoso foi uma pancada muito forte, podendo ser assim, espero que não, uma pequena torção no joelho. Tentou voltar ainda, mas não conseguiu, teve que ser substituído. Então, são 2 situações preocupantes, tá? A gente vai ter que acompanhar, tem que ver ali o primeiro momento ali com o departamento médico para saber se não foi nada grave e tentar acompanhar como vai ser a recuperação desses 2 atletas, porque o Náutico vai precisar dos 2 para o quadrangular final, para essa reta final também, mas principalmente para o quadrangular. Porém, o Náutico não precisou deles no jogo de hoje. O Náutico conseguiu encontrar no seu banco de reserva elementos que não fizeram o torcedor sentir falta. E agora, já entrando agora na análise do jogo, o Náutico mantendo o mesmo time, né? O Ed dos Anjos vem fazendo essa manutenção, a espinha dorsal sempre a mesma. Então, a gente tem o Muriel, tem o Arnaldo, a zaga com o Matheus Silva, né? Depois vai ser substituído pelo João Mastro, e o Carlinhos, o Igor Fernandes na esquerda, a dupla de volante, que é o pilar do time do Náutico, o Igor Pereira e Marco Antônio, que fizeram um jogo absurdo hoje. O Lucas Cardoso, né? Que foi substituído pelo Patrick Alain, que botou o jogo no bolso, né? Simplesmente 1 gol e 2 assistências. E no ataque, Vinícius, o Hélio Borges, que retornou pelo lado direito. O Kelvin até não estava à disposição, né? Acabou tendo uma nota do departamento médico do Náutico, que o Kelvin tinha sentido a coxa e ficou fora desse jogo. E o Mezenga, que substituiu o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio foi suspenso, todo mundo foi pego de surpresa durante a semana por uma expulsão lá atrás que o Náutico teve, ainda no início do campeonato, contra o Brusque, salvo engano. Não foi uma entrada muito dura do Paulo Sérgio, mas ele acabou que ele pegou um gancho de 2 jogos e ficou suspenso para essa partida. O Mezenga retornou. E aí, já falando em si do jogo, Fábio, o Náutico, ao maior estilo Hélio dos Anjos, começando o jogo assim, com muita intensidade, brigando muito nas bolas. Logo no início da partida, teve um momento que me chamou a atenção. 3 minutos de jogo ali, Fábio. 3 minutos de jogo, a bola saiu pela lateral, o campo de ataque do Náutico, lateral para o Retrô, e o Lucas Cardoso chamando o time para poder fazer a marcação-pressão ali no lateral do time do Retrô. E veja, efetivo, tá? O Retrô bateu o lateral e, meu amigo, assim, veio uns 4, 5 jogadores do Náutico para cima
dos jogadores do Retrô que estavam com a posse de bola. Então, essa intensidade já foi a marca do primeiro tempo, tá? Apesar de que o Náutico, em boa parte do primeiro tempo, não estava conseguindo chances claras de gol, mas estava chegando muito próximo à área do time do Retrô, estava conseguindo fazer com essa bola ali, passasse às vezes em cruzamento pela área. Dava para notar que o medo da defesa do Retrô estava começando a crescer, porque o time do Náutico, aos poucos, ele ia cercando o time do Retrô. Marco Antônio, numa partida sensacional, sensacional. Assim, até mim, foi o melhor primeiro tempo de Marco Antônio com a camisa do Náutico, tá? Porque hoje, além do Marco Antônio, de muita intensidade, de muita entrega, que hoje ele estava afiado nesse ponto, mas hoje eu vi um Marco Antônio distribuidor de bola. Impressionante. Eu já vi alguns torcedores do Náutico dizendo que Marco Antônio, numa necessidade, poderia ser o camisa 10. Eu era um pouco reticente a isso. Mas na partida de hoje, o que era uma deficiência, até com o time, de não ter nos volantes aquela pegada armadora, Fábio. O Náutico sempre fica muito refém que o meia faça isso. No jogo de hoje, o Marco Antônio fez. Para minha surpresa, até isso ele conseguiu fazer bem. Então, a partida hoje de Marco Antônio assim, foi sensacional, tá? E o Náutico com essa intensidade ia cercando ali o time do Retrô, até que o Náutico... aí teve a substituição que eu citei, né? O Patrick Alain entrou no lugar do Lucas Cardoso, o João Mastro entrou no lugar do Matheus Silva, e o Náutico vem chegar ao gol numa dessas jogadas que o Náutico consegue fazer a bola entrar dentro da área do time do Retrô. Numa dessas jogadas que, por muitas vezes no primeiro tempo, não tinha criado uma chance clara, dessa vez acaba encontrando. A bola vem do Vinícius, ela passa por dentro da área, até tem uma pequena falha ali do zagueiro do Retrô. A bola chega no Hélio Borges, tá? Que não estava fazendo uma partida tão assertiva, mas ele estava ok na partida. Assim, eu vi algumas pessoas fazendo certas críticas a Hélio Borges porque ele não estava decidindo nas jogadas, mas eu acho que ele estava ali de forma consistente, tá? Eu também não espero muito do jogador, acho que talvez alguns torcedores esperem muito, mas eu estava gostando. Para o que eu tenho de expectativa no jogador, eu estava gostando. E nessa jogada, ele recebeu a bola, conseguiu finalizar, a bola pega na defesa do Retrô. Acho que o goleiro chegou a tocar na bola e a bola explode no travessão. E no rebote, o Patrick Alain, que tinha acabado de entrar, faz o gol de cabeça, tá? O Náutico faz 1-0 ali, o Patrick Alain com estrela, né? Na comemoração ali, ele tirou ali a Urucubaca, né? Patrick Alain que vinha num momento ruim, perdeu a titularidade para o Lucas Cardoso, e ali o Náutico abre o placar. Eu já tinha gostado desse primeiro tempo do Náutico, Fábio. Eu vi muitos torcedores assim sendo um pouco críticos a esse primeiro tempo. Eu gostei do primeiro tempo, porque o Náutico, assim como foi o jogo do Guarani, está jogando muito sem a bola. Muito sem a bola. Talvez o torcedor ali pegando a cervejinha para assistir o jogo, ou se não lá no estádio, também envolvido ali com o ambiente da partida, às vezes perca o foco desses momentos que o Náutico não tem a bola. Mas é nesses momentos que o Náutico subiu demais de nível. O Náutico, fisicamente, o Náutico está voando. E a intensidade do Náutico está sendo efetiva. Então, e o futebol moderno, Fábio, é isso hoje. Hoje a gente não pode mais estar contando um jogador que, quando a bola chega no pé, ele tem uma capacidade técnica de desequilibrar. Esse futebol ficou no passado. A gente, por muito tempo, passou a depender de jogadores físicos que faziam o time jogar. Agora a gente está numa fase do seguinte: os jogadores técnicos estão tendo que entregar muito fisicamente, para que passe boa parte do jogo se doando em campo, para que nos pequenos momentos que eles estiverem com a bola, no último terço, eles também tenham uma capacidade técnica para decidir. Eu não estou querendo aqui vender a ideia de que o futebol hoje é só de jogador físico, é só de jogador com intensidade. Não. São de jogadores técnicos que se doam muito em campo. Ainda mais na Série C, né, Adildo? Porque para você ter um jogador
que compense ele não entregar tanto fisicamente, ele tem que ser muito diferenciado tecnicamente. E esse Exato. jogador tão diferenciado tecnicamente, ele não está na Série C, né? Exato. Eu até brinco, eu uso o Elvis de exemplo, né? Se você entregar o que Elvis entrega, aí eu fico calado na questão, na questão física, né? Porque são poucos casos, né? Ele é fora da curva nessa parte técnica. Você nota nos jogos. Agora, isso é criado, tá? O Hélio, assim, foi muito bom ver o Hélio fazendo essa evolução do time do Náutico. Porque ele chegou dizendo que o time estava baixo, que não consegue jogar com jogadores no nível de preparo físico que os jogadores do Náutico estavam. Ele definiu lá que o Náutico estava 70% do que ele precisava. E ele tomou cacete nos primeiros jogos, porque o Náutico perdeu muitos jogadores, já citei isso aqui. Então foi uma luta para poder conseguir chegar a esse ponto. E agora a gente vê, Fábio, jogadores como o Arnaldo, 90 minutos em campo. O Náutico hoje, isso é uma marca de Hélio, mas dessa vez ele não teve culpa, não. O Náutico hoje terminou suas substituições com 20 e poucos minutos do segundo tempo. Por quê? Porque ele teve que gastar 2 paradas ainda no primeiro tempo por causa de contusão. Mas o Arnaldo estava em campo e não foi uma preocupação para ele. E Arnaldo, ele melhorou no segundo tempo e ele melhorou na parte final do jogo. Arnaldo terminou a partida como um dos jogadores de maior vibração do time. Até vibrando ali de formas até demasiada ali. Teve uma hora que ele chegou na linha, na linha lateral e foi ali vibrar junto com a torcida por uma jogada que ele tinha ganho lateral. Então, esse não é o Arnaldo que a gente viu nos últimos 1 ano e meio no Náutico. O Arnaldo que a gente via era o Arnaldo de jogar 45 minutos. Aos 15 do segundo tempo estava morto. Era a substituição certa. E ele traz um Arnaldo novo que chega com 85, 90. Não é que ele está fazendo 90 minutos, Fábio, que ele está se dosando. Ele está numa crescente na reta final do jogo. Numa crescente física. O Marco Antônio é outro exemplo também de uma parte física esplendorosa. E vários outros jogadores. Até o próprio Hélio Borges. O Hélio Borges que chegou no Náutico, ele é diferente do Hélio Borges hoje. Você percebe pelo físico dele. Você nota que ele é um jogador que ele está mais preparado fisicamente. Deu para observar também isso no próprio Matheus Silva, que chegou muito pesado aqui, com a taxa de gordura era 15% acima do normal para um jogador do biotipo dele. E ele foi ganhando essa preparação física assim, a olhos vivos, aí que via nos jogos. Ele não é mais o jogador de quando ele estreou e não é mais o jogador de quando ele chegou aqui. Se você pegar a fotografia dele, nesses 3 momentos, a chegada dele, eu ainda lembro da chegada dele, foi um jogo que o Náutico estava jogando em casa, ninguém sabia dessa contratação e ele apareceu dentro do ônibus com o elenco. Aí, fotografaram lá ele. Ele estava, assim, rechonchudo. Aí, na estreia, ele já estava numa condição bem melhor e agora ele já é outro jogador. Espero que ele não tenha tido uma lesão grave, porque é um jogador muito importante. Mas é bom destacar isso, Fábio, para que os torcedores não fiquem achando que o Náutico fez o primeiro tempo ruim, porque não fez. O time do Retrô, já no primeiro tempo, não teve nenhuma possibilidade de conseguir jogar. O Náutico já estava engolindo o time do Retrô. E aí, no segundo tempo, o time do Retrô cansa, porque não consegue acompanhar o ritmo do time do Náutico, e o Náutico consegue ter muito mais espaço. E aí o Patrick Alano, uma jogada de novo de retomada de bola, que o Náutico aperta o time do Retrô, essa bola sobe para o Patrick Alano, conduz ela, no último momento toca para o Vinícius faz o gol. O Vinícius novamente fazendo gol, né? Passando a ser um jogador decisivo, um jogador que ele precisa representar dentro do time o que o investimento nele o quão grande o investimento que o Náutico fez nele, porque foi um investimento muito grande. Ele tem um salário bem acima. Então ele precisa fazer os gols, ele precisa conseguir as assistências, porque você pegar assim, um jogador como o Vinícius, trazer para a Série C a dificuldade que o Náutico teve, e a gente ficar só citando colaboração, numa intensidade e tal, é pouco. Precisa de gol, precisa de assistência. Demorou para conseguir chegar esses números em Vinícius, e agora
em jogos seguidos já ele fazendo gol. Então, o Náutico, ele chega a esse segundo gol e o Náutico continua nessa intensidade em cima do Retrô, já buscando matar o jogo. E aí, numa outra jogada, o Patrick Alain agora pela direita, descendo pela direita, ele inverteu com o Hélio Borges, né? O Hélio Borges foi cair lá pela esquerda, o Patrick pela direita cruza a bola e o Hélio faz o terceiro gol do Náutico. Patrick Alain, segunda assistência, né? Já tinha feito o gol. Não tem como não citar ele como destaque da partida, mas a verdade é que todo o time do Náutico foi bem. Todo o time foi bem. É difícil. Se você me perguntar assim, quem foi o pior em campo, Fábio, eu não vou conseguir citar para você. Vai ser injusto. Dessa vez, quando chegar no campinho, finalmente a gente vai ver o campinho verde. O agro vai aparecer no campinho do Náutico hoje, mesmo sendo muito rigoroso, mas hoje não vai ter outro caminho. Vou ter que mesmo sem Paulo Sérgio, teremos vários verdes Paulo Sérgio. Vai ter vários. Veja, a partida que o Náutico fez, de tanta intensidade, de chances claras de gol, o 3-0, não tem como a gente ir para outro caminho. O Náutico foi senhor do jogo. Como eu disse, eu cheguei a ficar com dó no aniversário. O Náutico não deu chances para o time do Retrô. Aí depois o Náutico fez as substituições, entrou o Caion, o Náutico tirou os dois jogadores de lado, tirou o Vinícius, tirou o Hélio Borges, Caion entrou também o Aldemir ali para poder dar uma força mais no meio campo. Aí o próprio treinador ali deu para escutar quando ele pediu a esses jogadores que era toque de lado para poder levar esse jogo até o final. O Náutico deu uma parada tão grande que o time do Retrô até teve algumas chances ali, teve umas finalizações dentro da área, até perigosa, mas essa aura de não tomar gol é tão grande que o Náutico, mesmo assim, o Náutico não foi vazado, né? Terminou o jogo com essa marca de agora completando 6 jogos sem sofrer gols. Então, é um 3-0 assim, de uma dominância muito grande. O Náutico, ele já vinha desenhando o que isso ia acontecer, Fábio, e eu chegava a registrar isso. E agora, acho que, de fato, chega no ponto de você dizer o Náutico é o melhor time do campeonato. Mas o Caxias é o líder. Paciência. O Náutico fez um jogo recente com o Caxias e foi um jogo muito dominante do Náutico também, onde o Náutico ganhou de 2-0 do time do Caxias. O Caxias é um time forte, a Ponte Preta é um time forte também, o Náutico vai enfrentar um time que tem sua força na próxima rodada, que é o Londrina. São os times que vão chegar fortes agora nessa segunda fase. Mas, ao meu ver, o Náutico é o melhor time do campeonato e é o que chega mais forte para essas rodadas finais, buscando essa confirmação na vaga no quadrangular final. Muito bem, Atuzildo. A galera está comentando aqui no chat. Vamos começar aqui pelo Anderson Dutra. Ele fala: Atos, os números do Patrick Alain são irrefutáveis. Daqui a pouco a gente vai falar para o Atuzildo, perguntar ao Atos se... Veja, eu, às vezes, quando sobre você definir... porque o torcedor, às vezes, Fábio, ele está mais preocupado em dizer se o jogador é bom ou se o jogador é ruim, assim, na carreira do jogador, sabe? Onde você tem que ver, na verdade, o que ele está atuando ali no jogo específico, no momento, e fazer uma avaliação. Eu tento aparar os exageros. Eu acho que já teve um momento que parte das opiniões eram que o Náutico era Patrick Alain mais um e mais 10, que ele era o principal jogador do time, porque ele já tem esse volume de gols e assistência durante todo o ano. E agora, recentemente, chegou... essa chave virou para o lado negativo e muita gente achando que Patrick Alain, assim, é um jogador que não poderia colaborar com nada. Eu acho que nem o céu nem a terra. Eu acho que existe um meio termo ali que o Patrick Alain pode contribuir muito. Quando o Náutico perdeu o Lucas Cardoso, o Náutico poderia entrar em desespero total em perder um jogador com a importância que o Lucas Cardoso vem tendo para esse time. Mas você ter a oportunidade de colocar um Patrick Alain, que se no momento recente dele ele estava em baixa, mas ele tem futebol para se recuperar. E foi isso que ele mostrou. Então é muito pelo Náutico conseguir ter, nesse momento do campeonato, ter peças no banco
para que esse jogador entre e tenha a oportunidade de ser o destaque da partida como ele foi. Porque se essa peça não existisse, aí sim seria desesperador. Mas essa peça existe. Por isso que é importante você ter um Patrick Alain no banco, e ele entrou e foi... Não tem como eu dizer que ele não foi o melhor em campo. 1 gol e 2 assistências. Muito bem. O Paulo Paiva também está por aqui. Ele fala: Atos, eu falei que Hélio Borges ia fazer a diferença. Vamos que vamos, rumo à Série B. No jogo de hoje, todo mundo foi bem. Quem fez a diferença, na verdade, foi o Patrick Alain, né? Isso. O Wolf também está por aqui. Um time que só ganha. Assim eu não quero. O Cássio Zirpoli também está por aqui. 6 jogos seguidos sem ser vazado. É para respeitar. É isso, né? E aí, se a gente pegar o Muriel, tá vendo que o Muriel ele só tomou 3 gols dos 6, né? Cássio Zirpoli, que é o homem dos números, que adora estatísticas, tem uma para Cássio agora. Dando uma forçadinha de barra aqui. Em números absolutos, o Náutico tem a melhor defesa das 4 séries do Campeonato Brasileiro. É a defesa menos vazada de todas as séries, com o gol que o Flamengo tomou hoje. É isso. É impressionante, 6 gols em 15 jogos. Na verdade, eu falei que o Muriel tinha sofrido só 3 dos 6. Não, ele jogou contra o Itabaiana. Eu achava que ele não tinha jogado, mas ele jogou na estreia, né? Quando o Náutico sofreu 2 gols. Ele não sofreu contra a Ponte, né? Foi o goleiro reserva naquela ocasião. Bom, tem mais comentários aqui. O Marcos José fala que aparece aí Cássio Zirpoli para falar do Timba. Ele vai falar na live do acesso, tá? Cássio Zirpoli estará aqui, certamente, para falar do acesso do Náutico. Inclusive, estamos próximos, Atusildo, de ter um clássico pernambucano na Série B, né? Isso se aproxima cada vez mais. A única incerteza é se o Sport vai estar na B, né? Porque eu acho que o Sport pode se recuperar ainda. Agora, o Náutico na B eu tô mais confiante. Todos nós. Natan Barbosa fala que Atos é o melhor do mundo. O Chagas fala que Arnaldo não estava puro hoje e que a fase do Náutico tem nome e sobrenome. Hélio dos Anjos. Fábio, eu vou dizer uma coisa, viu, Fábio? Soltar luz para Hélio dos Anjos é até um lugar fácil. Todo mundo sabe o que Hélio dos Anjos está construindo no Náutico. Mas eu vou aproveitar e vou citar o preparador físico do Náutico. Pelo amor de Deus, que trabalho esse cara está fazendo? Que trabalho o preparador físico do Náutico, que inclusive sempre anda junto com o Hélio, já foi no Náutico, quando o Hélio saiu, acabou levando ele, e ele está fazendo um trabalho sensacional. A recuperação que ele fez em jogadores como o Arnaldo, por exemplo, é um absurdo, um absurdo. Muito bem, tem mais comentários aqui. O Hiller Dantas fala que Hélio dos Anjos é o maior treinador da história do Náutico. Veja, do século, eu já defendo isso há muito tempo. A turma sempre vem com o Muricy, porque Muricy virou uma santa no altar intocável, sabe? Mas para mim é dos Anjos. Isso. Bom, Ana Maria fala que na Série A só teve empate, né, para nordestinos. É verdade, né? Todo mundo empatou. O Eduardo Lira continua odiando o Carlinhos, tá? Mesmo o time não tomando gol. Mas fez uma grande partida hoje. Fez uma grande partida hoje, Carlos. O Disseu, ele quer saber quem pode manter na Série B aí desse elenco, Atusildo? Tá cedo ainda para ele? Jogadores. Por incrível que pareça, Fábio, eu cheguei a pensar sobre isso durante um momento no jogo. O 3-0 me deu a oportunidade de pensar em coisas muito além, né? E é sempre uma discussão sobre manter a base do time ou esse time não tem um perfil, não tem condição de jogar uma Série B e, na verdade, você tem que reformular. Esse debate sempre existe e eu sempre noto que algumas opiniões trabalham com aquela velha engenharia de obra pronta, né? Porque quando a manutenção dá errado, a turma cita, olha, isso aí não era time para manter, errou em ter feito isso. E quando você reformula e dá errado, é citado que algumas peças são importantes para manter a espinha dorsal do time. Eu acho que tem que analisar, na verdade, caso a caso, tá? De forma individual. E
mais do que o desempenho, aí é que eu acho o risco. É você querer analisar o jogador pelo desempenho que ele teve na Série C. Isso vai ser levado em conta, é óbvio. Agora, tem que se analisar com o seguinte norte. Ele tem capacidade de melhorar e ele vai se adaptar a um campeonato de Série B. Dito isso, alguns jogadores conseguem ter esse perfil. Eu consigo ver alguns jogadores do elenco do Náutico que tranquilamente, óbvio que numa fase boa, né? Não adianta o cara entrar numa fase ruim e aí esquece, faz parte. Mas eu consigo ver jogadores que têm um teto que eles mais alto, né? Que eles podem ainda dar mais um salto qualitativo e conseguir render na Série A. Vou citar alguns jogadores. O Igor Pereira, para mim, já é um jogador tranquilo de Série B, tranquilo. E eu espero que o Náutico seja rápido na renovação dele, porque, para mim, o Igor Pereira é o jogador mais valioso do Náutico, valioso a nível de mercado. Não estou dizendo que é o melhor jogador do time. Talvez até seja, mas não estou dizendo isso. Mas pela idade dele, ele é um jogador que o mercado se interessa, o mercado tem interesse, é um jogador muito jovem. E ele vem, assim, jogando demais no Náutico, a sustentação que ele dá na cabeça de área, eu acho que o Náutico deve ficar muito atento para que não aconteça com ele o que aconteceu com o Gustavo Maia na temporada passada. O Marco Antônio, de Hélio dos Anjos, sem dúvida nenhuma, joga uma Série B. O Marco Antônio subiu muito de nível com ele. A partida hoje dele, para mim, assim, foi excepcional, somente no primeiro tempo. Tá? Vinícius tem contrato, é um jogador com bagagem, então já veio da Série B, né? Jogou até a Série A recentemente, então jogou muito no Náutico em 2021, a Série B, então aqui é indiscutível, ele vai conseguir jogar uma Série B. Mas tem alguns jogadores que eu acho que pode ser aproveitado no plantel, sabe? A dupla de zaga, mesmo a gente aqui falando sobre Carlinhos, as falhas dele, eu acho que num conjunto de 4, 5 zagueiros, você pode imaginar ele compondo, ele não pode ser visto como uma peça central. Mas ali com 4, 5 zagueiros, ele pode ser um deles. O Matheus Silva também, observando a questão física, se ele vai continuar retomando uma condição física que ele tinha jogando a própria Série B no time da Ponte Preta. Igor Fernandes também, no contexto de elenco também. Então tem algumas peças, tem alguns. O próprio Lucas Cardoso, só que o Lucas Cardoso tem o problema que ele pertence ao Cuiabá, né? Para dizer que eu não citei exemplos que não daria para você levar para a Série B, eu vou citar 2, tá? E um até polêmico pelo jogo que ele fez hoje. Patrick Alain Mezenga, para mim, não tem um perfil, tá? O teto já está estabelecido e dado ao nível de uma Série B, eu acho que, até pelas características dos dois, não é nem pelo o que eles entregam, é pela característica dos dois, eu não vejo como uma boa opção manter nenhum dos dois para uma possível Série B. Muito bem. Para fechar os comentários aqui, o Pedro Bezerra fala: eu amo o Náutico, e o Vitor Augusto diz que Atuzildo alcançou a marca de 15 jogos seguidos sendo mencionado pela transmissão. Eu já tinha reparado isso. Todo jogo do Náutico, a galera manda um abraço. Alguém pede um abraço para Atuzildo. Eu não sei se o dado de 15 jogos é verdadeiro, mas eu acho que é bem possível, tá? Teve um momento que eu comecei a ficar constrangido, agora eu passei para o momento de achar graça. Eu estou começando a achar graça, porque é impressionante. O que eu fico impressionado, Fábio, não é alguém mandar um abraço, e com tanta frequência. Eu fico impressionado, é a transmissão toda vez mandar, né? Porque tem hora que eu olho assim, meu irmão, os caras não cansaram, não. A turma olha assim, peraí, pô. Atuiu toda vez, dessa vez eu não vou dizer não, mas todo jogo a transmissão manda esse abraço. Bom, o Caio Vini também está por aqui. O seu Flo fala que o Náutico está crescendo na hora certa. O Ocaso fala que o Muriel joga um AB. Acho que joga, sim, né? Veja, a questão não é Muriel jogar um AB, a questão é o seguinte: goleiro é fase. Goleiro centroavante é fase. Se o centroavante está empurrando a bola para a rede, você não aposta contra ele. Você mantém ele, quando ele parar de fazer gol, você reflete sobre a situação dele. Goleiro é a mesma coisa. A fase que o Muriel tá, como é que você diz assim, não, Muriel não é um goleiro de Série B, eu não vou contar mais com ele. Você fica com o Muriel até ele ser um problema para você.
Agora, tem que trazer um outro goleiro para poder ter um nível de competição ali com ele, para caso a fase dele, ele encare uma fase ruim, você ter uma outra opção. Agora, não tem como você abrir mão de um goleiro na fase que Muriel está. Muito bem. Bom, vamos para o campinho. Nosso querido Alan Roberto vai colocar na tela. Vamos continuar analisando agora de forma individual e aproveitar para dar o recado do Shine Box, tá? Nossa parceiraça aqui no 45 minutos. O nosso querido Alan Roberto vai colocar isso, o layout aí, muito bem. Né? O melhor da comida chinesa, tá? É no Shine Box. QR Code está na tela para você que está acompanhando no YouTube, né? Final do domingo, mas tá aberto ainda, viu? Ainda dá tempo aí de você pedir aí a sua. Não jantou ainda? Ah, cai bem. Para mim ainda vai demorar aqui. Hoje, eu sou com almoço. Isso, tem um almoço também. Enfim, também tem o Instagram, tá? Shinebox Recife, para você ficar por dentro das novidades, né? Promoções do Shinebox também. Aproveita e segue por lá, né? Super importante aí apoiar o Shinebox, que apoia aqui o 45 minutos, né? Uma grande marca aqui acreditando no nosso trabalho. Valeu demais, Shinebox. Então o QR Code tá aí. E aí esse QR Code, ele já direciona para a unidade mais próxima da sua casa, tá? Então, obviamente, seu celular tem a localização, ele já vai puxar lá e já vai fazer você ser atendido aí na unidade mais próxima da sua residência para a comida chegar o mais rápido possível, né? Quentinha, enfim, como só o Shinebox entrega, tá? Então, Shinebox e siga também lá o Instagram Shinebox Recife. Bom, agora sim, seguindo para o campinho, Muriel, trabalhou hoje? Teve que trabalhar? Teve que trabalhar um pouco, tá? Teve um bate-rebate na defesa do Náutico. Foi o único lance, na verdade, que o Returo conseguiu ter uma presença dentro da área do Náutico no primeiro tempo, que o Muriel fez uma defesa ali no reflexo. Até o time do Returo pediu pênalti, mas eu não consegui ver esse lance, se teria pegado na mão, assim, não surgiu uma imagem que chegasse nem perto de mostrar, na verdade. No segundo tempo, saiu fazendo aquelas defesas que o cara chuta de longe, ele segura com firmeza. Ele foi muito bem nessas bolas consideradas fáceis, de rotina de um goleiro. Ele estava muito seguro nessas bolas, que às vezes ele gosta de soltar uma bola, ele gosta de mandar uma bola para escanteio. Dessa vez não, dessa vez essas bolas que sobravam ali na área, ele saía e encaixava a bola. A bola chutada de longe, como eu disse, ele fazia o movimento correto e não dava vacilo. Ele se mostrou muito seguro na partida de hoje. Eu acho que é justo colocar um verde musgo aí para ele, até porque esse time vai trabalhar no verdinho, então não vou deixar o Muriel amarelado. Vamos para a zaga, Carlinhos, né, que foi bem, né, você já disse, e o Matheus Silva. Eu gostei do Carlinhos, tá? Eu vou colocar o verde Paulo Sérgio para Carlinhos na partida de hoje. Olha aí, rapaz. Muito porque, assim, eu tenho sido muito, mais do que crítico, na verdade, eu tô com uma lupa nele, sabe? Que realmente ele comete os pecadilhos, mas tem muita sorte. Hoje ele cometeu uma, Fábio. Mas o lance, veja só, o lance podia ter sido um contra-ataque perigosíssimo, mas não deu em nada, porque nunca vai dar. A verdade é essa, né, Fábio? Quando ele comete esses errinhos, nunca vai ser gol do adversário. Então eu já deixei de me preocupar com isso. Eu já não estou nem ligando tanto. Ele já tem uma leitura, Atuzildo, da qualidade do adversário. Quando é um jogador ruim, ele relaxa. Isso aí é treinado. Né? Agora, apesar de ter tido nesse joguinho, fora essas entregadinhas que ele em outros jogos ele faz, às vezes o jogo como um todo tem seus pontos ali que meio falhos, meio, sabe, cambaleantes. No jogo de hoje, não. Por isso que eu estou dando um verde Paulo Sérgio para ele. Porque no jogo hoje, ele foi segundo a partida toda. Ele acertou, por exemplo, os passezinhos que ele costuma errar, ele tentou muito hoje e acertou mais de 90% deles. Então foi uma partida que ele participou muito do jogo e ele teve um nível de acerto, assim, nas alturas. Eu só consigo lembrar dessa falhinha aí que eu estou citando dele, mas para mim veio Paulo Sérgio.
O Bruno Ribeiro fala que você esqueceu de mencionar que o primeiro gol surgiu de uma bola primorosa de Muriel para Vinícius. Sim, sim, sim. Foi, exatamente. Uma ligação direta de Muriel. O Matheus Silva. Olha, Muriel foi amarelo, não, viu? Muriel foi verde musgo. Isso, Agora, o Vermelho. Matheus Silva eu vou ter que deixar no amarelo muito por causa da contusão, né? Jogou pouco, né? Jogou pouco. Poderia ser um branco. Um branco ou amarelo? O que é que você me diz, Fábio? Ele jogou o quê? 29 minutos, não foi? 30 minutos? Foi uns 25 Dá por aí. dá pra avaliar esses 25 aí. De 20 pra Então, cima já dá amarelo. pra... Amarelo. Boa. O Hiller fala que hoje não vai... Só amarelo quem não entrou em campo. Todo mundo jogou bem. E Glow TV, o melhor do Brasil, Atuzildo, acho que você conhece, fala Bayern de Recife, deram um Tadala da Cimédio para Patrick Alain. Vamos chegar daqui a Grande, pouco grande Globo no IPTV. Globo e PTV. Muito bem. Passa tudo lá, né? Série Não, C, Série pelo D. amor de Deus. Tudo que você imaginar. Muito bem. Bom, Arnaldo na direita. Veja, Arnaldo, ele teve um primeiro tempo discreto, tá? Também vi algumas pessoas um pouco crítico a ele no primeiro tempo. Para mim, ele não estava mal. Longe disso, longe disso. Só que o jogo não estava se dando muito pelo lado direito. Então ele estava discreto. Mas esse Arnaldo discreto, eu já gosto, porque significa que ele não está falhando defensivamente, que ele não está dando chance para o adversário. Então, eu já estava ok com esse jogo do primeiro tempo. Só que ele tem uma crescente no segundo. Tá? Ele aumenta a intensidade no segundo e dá vários exemplos ali de vigor físico no segundo tempo. Então, por essa crescida que ele deu no segundo tempo, eu vou colocar um verde musgo para ele. Muito bem, verde musgo para o Arnaldo e Igor Fernandes na esquerda. Cara, o primeiro tempo do Igor Fernandes assim também foi assim muito bom, tá? Muito bom, muito bom. É quase que outro jogador, Fábio, porque o Igor Fernandes da solidez defensiva, ele já está aí há muito tempo. O Igor Fernandes vive uma fase boa há 12, 13, 14 jogos. Mas agora tem um Igor Fernandes muito ativo na parte ofensiva. Muito focado no que fazer, tá? Consegue acionar as peças ali, o Lucas Cardoso, depois o Lucas Cardoso saiu, uma Patrick Alain, o Vinícius principalmente, ele consegue trabalhar esses jogadores e sempre saem lances muito efetivos, ele está conseguindo chegar na linha de fundo, está conseguindo cruzar. Gostei muito do primeiro tempo de Igor Fernandes. No segundo tempo, o jogo, como foi Arnaldo no primeiro, o jogo ficou discreto em relação a ele, tá? Aí o Náutico fez o 3-0 rápido, não tem como você querer que o Náutico continue naquela alta intensidade, naquela alta produtividade. Então, é normal ter uma baixa. Vou colocar o verde musgo aí para Igor Fernandes. Muito bem, então defesa avaliada. Avalia o Maestro, né, que jogou mais tempo, né, do que o próprio Matheus Silva, foi um titular praticamente, né? Então, verde musgo para João Márcio foi muito seguro. Fez a gente não lembrar que a gente perdeu um grande jogador, que é o Matheus Silva, até porque o biotipo é parecido, né? Então, não deu para a gente ficar com tanto medo dessa saída do jogador. Mas espero que ele volte, tá? Até porque tem que manter essas opções no banco. Tem que ter. O fato do Náutico hoje ter tido um João Márcio e ter tido um Patrick Alain para entrar diz muito da importância de você ter um elenco. muito bem. Vamos partir para o meio de campo, né? Igor Pereira. Igor Pereira chovendo uma olhada, assim. O cara não erra nada, o cara acerta tudo, o cara ganha todas as bolas, é um vigor físico impressionante. Vem Paulo Sérgio aí para Igor Pereira, porque tem nem graça. E Marco Antônio, também? Paulo Sérgio? Assim, eu achei o melhor primeiro tempo, o melhor tempo de Marco Antônio com a camisa do Náutico. Assim. O primeiro tempo foi de você rever o primeiro tempo para você analisar com mais calma o que o Marco Antônio fez. Eu achei que ele destruiu no primeiro tempo. Destruiu. E o segundo tempo, ele deixou só para poder mostrar o quanto intenso fisicamente ele consegue ser. Porque ele teve uma participação menor na construção de jogo, até porque o Náutico fez o 3-0 muito cedo, mas ele ainda estava dando várias demonstrações de intensidade, de marcação, de chegar junto, de morder ali em cima do adversário.
para mim, assim, foi uma partidaça de Marco Antônio. Eu até pensei em dar o melhor em campo para ele, mas eu achei que é você tentar lutar contra o fato do que é 2 assistências e um gol, tá? É algo muito grande, 2 assistências e um gol, que foi o caso de Patrick Alan, que já aproveita agora, já pode colocar um V de Paulo Sérgio para Patrick Alan também, e melhor em campo. E eu cheguei pensando nisso, Fábio, eu cheguei à conclusão que eu não preciso dizer que Marco Antônio foi o melhor em campo para poder registrar a última partida que ele fez. Deixa o prêmio aí de melhor em campo para Patrick Alan, um gol e 2 assistências, mas a partida de Marco Antônio assim, foi uma partida assim, colossal. Que partida de Marco Antônio. Espero que ele tenha renovado antes da partida, porque senão ele vai botar 10 mil a mais ali. Muito bem, vários Paulo Sérgios, hein? Tem uns 4 aí, ainda falta Só gente. não tá ele, né? Só não tá ele. Bom, Marco Antônio também Paulo Sérgio, viu, Alan? Multiplica aí os Paulo Sérgio aí pra gente conseguir isso. Boa. Bom, ataque, né? Hélio Borges e Vinícius. Cada Tem um o Lucas deixou um Cardoso gol. também. Ah, o Lucas Cardoso, né? Vou deixar o Lucas Que Cardoso com o jogou pouco amarelo. também, né? Apesar que eu estava gostando do início do jogo dele, como eu disse, ele chama o time, ele é um cara que ele tem essa parte de intensidade de forma orgânica. Eu acho que tem alguns jogadores que o treinador tem que ficar no pé para poder ele ser intenso, não dar só um sprint, dar o primeiro, mas dar o segundo também, para poder que o time vá ganhando campo. Eu fiquei sabendo que durante os treinamentos, ele cobrou muito do Igor Bolt, que fez sua estreia hoje, nisso. Igor Bolt, eu acho que chegou aqui acostumada a quando vai no adversário, Fábio, dá só um sprint, sabe? Vou ali dizer que fui em cima do adversário e depois para. Isso com ele não funciona, tá? E ele cobrou muito dele para poder ter essa intensidade que o time tem. Só que o Lucas Cardoso faz isso de forma orgânica. Ele já sabe que é para isso. Eu acho que assim, eu vou especular aqui que é a mentalidade de clube que estava recentemente na Série A. Ele que estava muito tempo no Cuiabá e, pô, a Série A, se você não fizer isso, meu amigo, esqueça, tá? Ele não vai conseguir ganhar jogo de jeito nenhum. Talvez seja o problema do co-irmão, né? Não entendeu isso ainda, que você joga mais sem a bola do que com a bola. E o Lucas Cardoso tem isso, tá? Uma pena ele ter saído cedo, espero que não seja nada demais. Essa atuação do Patrick Alan pode ameaçar essa titularidade aí do Lucas Cardoso, ou você acha que, pelas características, Não, pelas o Hélio vai características. preferir o Cardoso Não, mesmo? vai preferir e é melhor, não tem nem condição, assim. Infelizmente não tem, assim. Lucas Cardoso é fundamental desse time e tomara que não seja nada grave. Bom, partindo aí pro trio de ataque, né? Hélio Borges, Vinícius também deixou gol e o Mezenga. A partida de Vinícius eu gostei, não só pelo gol, mas porque ele não está sendo mais errático, sabe? Vinícius teve no momento ruim dele, ele perdia muita bola que dava contra-ataque. Você não pode ter essas perdidas de bola com uma frequência grande. Kelvin também fazia muito isso. E eu acho até um milagre não ter tomado gol em alguns jogos, de tanta bola que esses jogadores acabavam perdendo, e perdendo de forma fácil, sabe? Porque uma coisa é você não conseguir um drible, mas você atrapalha o adversário, você comete uma falta e tal. Mas Vinícius vinha numa de perder a bola e o jogador ficar de cara pro vento. Nesse jogo, ele não cometeu nenhum desses erros, tá? Isso já dá um ganho muito grande para ele. E as jogadas estão com mais fluidez no pé dele, ele está indo mais para cima do adversário. Eu já estava gostando da partida de Vinícius, e com gol, fica um verde aí, musgo para Vinícius. E ele Borges jogou na mesma linha, tá? Não estava sendo tão assertivo até o primeiro gol do Náutico, mas eu estava achando ok. Estava achando ok ali a participação de Hélio Borges. Tem que tentar e errar mesmo, é normal. Para mim, não tá aí o problema, para eu ser crítico no jogador de lado. Isso para mim é tranquilo. Mas tem que passar aquela confiança de que uma hora vai conseguir alguma coisa. E eu estava com essa impressão. E ele conseguiu. Ele estava no lance do primeiro gol, né? Ele finaliza, a bola pega ali na zaga, vai na trave, o Patrick Alan faz, e fez o segundo gol, aparecendo pelo lado esquerdo, um cruzamento do lado direito. Ele inverteu ali, em um momento ali, com o Patrick Alan. Ele chega forte ali
Outro também que eu citei, né, que ele ganhou muito fisicamente com a chegada de Hélio dos Anjos. E esse gol tem muito dessa intensidade, né, de ele conseguir chegar nessa bola tão inteira como ele chegou de cabeça. Colocar um verde musgo aí para Hélio Borges. E o Mezenga? Não fez gol, mas foi bem? O Mezenga, eu vi também muitas críticas a Mezenga, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo de Mezenga foi bom. Foi bom, dado que é Mezenga. Se você disser, mas eu imagino outro jogador na posição que ele tem que render de tal forma. Aí o quê? Se você ficar imaginando o Paulo Sérgio, e um Paulo Sérgio que seja efetivo e consiga fazer gol, aí você sempre vai ficar achando que Mezenga entregou pouco. Mas, dado ao que é o Mezenga, o primeiro tempo, tirando o gol, eu vou cobrar o que dele? Porque ele fez pivô o primeiro tempo inteiro. Ele disputou bolas na questão da intensidade, conseguiu ganhar. Em nenhum momento houve uma jogada, que é a jogada que eu sou mais crítico dele. Até brinco, chamando ele de molenga, que ele sempre vai meio mole, assim, né? Hoje não teve isso. Tá? Hoje não teve. Então ele conseguiu dar seguimento a várias jogadas. Pegou muito na bola, a bola chegou bastante nele, ele deu seguimento em todas as jogadas. A única coisa que eu poderia cobrar mais nele seria um gol, mas ele não teve uma chance clara de gol. Eu vou colocar um verde musgo aí para o Mezenga. Um verde musgo para o Mezenga. O Vinícius foi o verde também, né? O verde musgo. Foi o verde musgo também. Muito bem. Então, time titular avaliado, né? Vamos para os jogadores que entraram no segundo tempo, né? Quem entraram no primeiro, né? O Maestro e o Patrick Alan, que já foram avaliados aí por Atuzildo. Entraram na etapa final o Igor Bolt, o Auremi e o Caion. Veja, vai ter que ser dado um desconto, que a gente tá falando de 3-0, tá, gente? 3-0, assim, até o time tá rotacionando de outra forma. O próprio treinador pede para que o jogo seja só levado até o final. Então eu vou deixar Caion e Auremi sem grandes participações com o amarelo, tá? Não posso dar laranja aqui para ninguém no jogo de hoje. E não é nem pelo placar e pelo que o Náutico jogou, é porque laranja mesmo ninguém merece. Então, Auremi e Caion aí com amarelo. Mas eu vou colocar um verde musgo para Igor Bolt, porque ele conseguiu boas jogadas pelo lado direito e ele sofreu um pênalti que o juiz não deu. Ele tem uma jogada que Arnaldo dá uma infiltração ali para ele, ele ganha para o zagueiro do Retrô, e para mim ele recebe a carga, ele é solado, o juiz acabou não dando esse pênalti. Eu gostei dessa participação de Igor Bolt. Muito bem, então todo mundo avaliado, né? O melhor em campo, o Patrick Alan e o Hélio dos Anjos, Atuzildo. Feito Paulo Sérgio. É a consagração assim, de desempenho, tá? O Náutico nem classificou ainda e falta muito para poder conseguir um acesso, mas o Náutico vai brigar bastante. Mas eu estou aqui falando de consagração de quem chega para poder pegar um time que estava na lanterna, apesar de ser um jogo só, mas foi um jogo muito emblemático, que foi uma derrota para o Itabaiana, tá? Ele tem inúmeros problemas no começo da chegada dele, ele vai ali botando tijolinho por tijolinho. Pense no trabalho que a gente conseguiu acompanhar, Fábio. E hoje ele chegou ao ápice desse trabalho dele. Não sei se é o teto, mas chegou no nível mais alto. Vem o Paulo Sérgio aí para o professor Hélio dos Anjos. E, Fábio, eu vou te contar uma coisa, né? Às vezes eu me sinto apaixonado pelo velho Hélio dos Anjos. Não tem como, né? E tava Que muito na homem. cara que o Hélio ia chegar e ia fazer um bom trabalho, né? Assim, era... Eu não sei, assim, eu não sou torcedor do Náutico, mas quando eu vi que o Náutico contratou o Hélio dos Anjos, eu falei... Mas quando tu olha, tu se sente um pouco atraído. Não sei também, Fábio. Sim, inclusive pedi ele no Botafogo, quando o Botafogo demitiu o treinador. Ó, o Botafogo demitiu o Bussi no final do Paraibano. Eu pedi Júnior Rocha ou Hélio dos Anjos. Um é líder, outro é terceiro. Se a diretoria tivesse me ouvido, a gente tava melhor. Não tava brigando para não cair. Inclusive, eu já torci muito pro Náutico, viu? Muito obrigado, você é um grande amigo que segurou o Retrô ali na zona de rebaixamento. E eu respiro um pouco aliviado com o Retrô não pontuando na rodada. Muito obrigado. O Botafogo, eu estava brincando, o Botafogo estava sendo um bom protetor ali
dos times que estavam brigando com o Náutico, o Botafogo andou tirando alguns pontos, mas quando achava que ia disputar esse G8, aí pegou. Ontem não matou o jogo, poderia ter feito 2-1, não matou, fez um pênalti infantil no final, perdeu o jogo. Ah, não quero nem lembrar, viu, Atletico? Mas vamos lá, o Náutico vai subir, né? Vamos torcer pro Náutico subir. E tá se encaminhando, viu? Hélio dos Anjos, eu acho que. O Náutico só não sobe se tiver confusão interna, assim, uma parada desse sentido. Fora isso, acho Fábio, que. rapaz, se o Náutico subir, Fábio, eu vou chegar grande nesses raios-x da Série B, viu? Porque, Sim. veja, eu já estou Você já está fazendo. acompanhando de perto, né? Inclusive. Eu já estou. Então, aqueles que abandonaram a Série B, vários aí que abandonaram, foram trabalhar na Série A. Quando chegar, meu amigo, vai ter que beijar a mão do papai aqui. Vai ter que dizer assim, não, a Atos é que está acompanhando ele no ano passado. Bom, o EW quer um beijo, mandar um beijo para o Marco Antônio, jogador do Náutico. O grande Marco Antônio, ex-Belo, também tenho saudades, viu, do Marco Antônio. Jogando demais. Pelo amor de Deus. Mandar um abraço também para Rodrigo Breckenfeld, tá, Atos, que é companheiro aqui, colega de trabalho, mora pernambucano, recifense, mas que mora aqui em João Pessoa e sempre acompanha, viu? É seu fã, o grande Rodrigo Breckenfeld, e sempre mandou uma mensagem aqui de que estava ligado, está feliz com o Náutico aí, o rumo à Série B. Bom, é isso, passamos a régua, né, Atusildo?